Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste domingo, nós chegamos ao período da igreja chamado de Triódio. Neste Triódio, nós nos preparamos para a grande Quaresma. E dentro desses 3 primeiros domingos de Triódio, que antecedem a grande Quaresma, a igreja, através do Santo Evangelho, nos prepara para podermos adentrar nesta grande Quaresma. E neste primeiro domingo do Triódio, a igreja coloca para nós o Evangelho do publicano e do fariseu. Nosso Senhor diz que 2 homens subiram ao templo. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, diante de Deus, rezava: Te dou graça, Senhor, porque não sou como os outros homens, não sou ladrão, não sou adúltero, eu jejuo 2 vezes por semana, eu pago o dízimo, eu sou uma pessoa maravilhosa. Já o publicano nem ousava, diante de Deus, olhar para o céu, mas de cabeça baixa batia no peito e dizia: Senhor, tem piedade de mim, sou pecador. E nosso Senhor termina dizendo que somente o publicano voltou para casa justificado, enquanto que as orações do fariseu não foram respondidas. Quais os ensinamentos que a igreja nos propõe para hoje, segundo os santos padres, e como é que isto serve para nos prepararmos para a grande Quaresma? Neste domingo de hoje, neste Evangelho, nosso Senhor nos mostra 2 exemplos: um fariseu e um publicano. Os fariseus que eram tão criticados por nosso Senhor Jesus Cristo, porque eram orgulhosos. Viviam em orgulho, em soberba, como muitas vezes nós mesmos, ou muitos de nós, agimos diante de Deus. Por outro lado, também, o Senhor dá o exemplo do publicano, um homem considerado um pecador, porém, diante de Deus, permanecia com humildade, pedindo a misericórdia de Deus. Nós vemos 2 exemplos, 2 tipos de oração. O fariseu, que vivia de forma correta, porém, cheio de vaidade, cheio de orgulho e de soberba, a graça de Deus não era eficaz sobre sua vida, pois ele vivia apenas práticas externas, enquanto interiormente estava cheio do pecado do orgulho. Jejuar, fazer boas ações, pagar dízimo à igreja, não ser adúltero, não ser ladrão, viver de maneira digna, tudo isso é cumprir os mandamentos de Deus. Mas cumprir os mandamentos de Deus não apenas de maneira externa, mas de fato nos tornarmos semelhantes a Deus. Imagem de sua semelhança. O fariseu fazia todas as boas obras, porém permanecia orgulhoso e vaidoso, soberbo. E as obras que ele realizava, na verdade ele realizava para o seu próprio ego, para satisfazer a sua vaidade, para se ver a si mesmo como maior e superior que as outras pessoas. Nesse ensinamento que a igreja, que nosso Senhor Jesus Cristo nos dá hoje, é que nós que nos preparamos para a grande Quaresma, nós que iremos passar pelo santo jejum, nós que somos mandados pelo Senhor a praticar as boas obras, o jejum, a oração, a caridade, a esmola, tudo isso que nós fazemos, não é disso que vem a salvação. Não são as obras que salvam. Porém, nós devemos realizar as obras
porque nós amamos a Deus. As obras que nós realizamos, elas devem ser o transbordar da nossa oração, a consequência da nossa fé, e não o fundamento da fé. Não são as obras que salvam o homem. É Deus que salva o homem. Nós realizamos as obras porque nós amamos a Deus. Como nos ensina São Serafim de Sarov, o objetivo da vida do homem é a aquisição do Espírito Santo. É a aquisição de Deus. É tornar-se participante do corpo e sangue de Cristo. É ter comunhão, é unir-se a Deus em vida. Não é praticar as boas obras. As boas obras não são o fim. As boas obras são meios pelos quais nós nos unimos a Deus, pelos quais nós fazemos a vontade de Deus. Porém, aquele homem, aquele fariseu, e tantos de nós, tantas vezes, realizamos as boas obras, não por amor a Deus, não por amor ao próximo, mas simplesmente porque nós agimos apenas como se fôssemos pessoas que têm que cumprir tabela. Nós fazemos essas coisas para sermos vistos como pessoas boas pelos outros. Porque nós somos vaidosos. Porque nós queremos, diante da sociedade, dizer: eu sou bom, eu sou justo, eu sou cristão ortodoxo, eu faço os mandamentos, eu vou para a liturgia, eu comungo, eu dou o dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana, nas quartas e nas sextas, eu não sou adúltero, eu não sou fornicador, eu não sou ladrão, eu não sou corrupto, eu não falo palavrões. E desse jeito, colocando a esperança não em Deus, mas em nossas próprias ações, nós não somos justificados diante de Deus. Pois a salvação não está em nós. A salvação não está em nossas obras, naquilo que nós fazemos de bom. Mas a salvação está no Senhor. E nós somos salvos quando participamos do seu corpo e do seu sangue. Quando nos unimos a Deus. Quando somos deificados por Deus. Mas não seremos deificados se estivermos diante de Deus e se praticarmos os mandamentos de Deus com vaidade, com orgulho, com soberba, nos achando melhores do que os outros. Toda boa obra que nós praticamos, o jejum que nós vamos praticar na Santa Quaresma, que nós praticamos nas quartas e nas sextas, as esmolas, a caridade, tudo de bom que nós fazemos, nós não fazemos isso para aparecer, para nos sentirmos melhores que os outros. Nós fazemos isso porque amamos a Deus e queremos cumprir a sua vontade, porque queremos obedecer os seus mandamentos. E diante de Deus, nós nunca, jamais nos enxergamos como superiores, como santos, como pessoas já salvas. Pois todos nós podemos, de maneira precipitada, perder o reino de Deus. A graça de Deus, a Santa Eucaristia, o reino de Deus que nós recebemos no Santo Batismo, nós podemos perdê-lo até o último minuto de nossas vidas, até o último suspiro. Não interessa se nós passarmos a vida inteira servindo a Deus, se no nosso último momento nós estivermos de costas viradas a Deus, nós perderemos a nossa salvação. Da mesma maneira, ainda que você tenha tido uma vida cheia de pecados, se você sinceramente se arrepende, pede a Deus perdão e passa a servi-lo, nem que seja no seu último suspiro, o Senhor te justifica. Pois o que nos torna salvos não são os pecados que nós praticamos, nem são as boas obras que nós praticamos. O que nos salva é sermos participantes de Deus, sermos deificados, unidos a Deus. Se não nos unirmos a Deus, se não passarmos pela teoses que nos ensina a Santa Igreja, não seremos salvos, ainda que façamos muitas boas obras. Se essas obras
não nos unem a Deus, mas ao contrário, nos distanciam de Deus, porque somos orgulhosos, porque somos soberbos, essas boas obras não têm valor nenhum para nós mesmos. Por isso, não devemos fazer aquilo que é bom com soberba, com orgulho, com vaidade. Mas nós devemos praticar os mandamentos de Deus com humildade, não nos sentindo superior aos outros, mas nos sentindo os primeiros pecadores. Não praticamos as boas obras, os mandamentos de Deus, porque somos superiores às outras pessoas. Praticamos porque amamos o Senhor, porque colocamos nele a nossa esperança, a nossa salvação. E diante de Deus, devemos suplicar misericórdia sobre nós, incessantemente, em todo momento da nossa vida. Como aquele publicano que rezava: Senhor, tem piedade de mim, que sou um pecador. Como diz o Santo Salmo: um coração contrito e quebrantado não desprezarás ao Senhor. Diante de Deus, na Santa Eucaristia, no nosso dia a dia, quando rezamos o molembem, os ofícios, quando rezamos o combusquine, quando realizamos o jejum, quando praticamos boas obras, quando realizamos todos os mandamentos de Deus, nós devemos permanecer com o coração contrito e quebrantado, sabendo que somos pecadores diante de Deus. Não importa que boa ação e que boa obra nós praticamos, nós somos pecadores e devemos permanecer diante de Deus com humildade, suplicando a sua misericórdia sobre nós, que o Senhor tenha piedade de nós, que o Senhor perdoe as nossas faltas, que o Senhor não retribua conforme a nossa iniquidade, mas conforme o seu amor e a sua bondade. Por isso, vendo a grande quaresma que se avizinha, nos preparemos para ela, nos livrando de toda vanglória, nos livrando de todo orgulho e de toda vaidade, sabendo que não somos salvos por nossas boas obras, por aquilo que nós praticamos, mas nós somos salvos pela misericórdia de Deus. E se praticamos as boas obras, não é para nos vangloriar daquilo que nós fazemos, mas é porque nós amamos a Deus. E as obras, em amor a Deus, elas são expressão, elas são consequência desse amor. Fazemos boas obras porque amamos ao Senhor, porque queremos cumprir a sua vontade, porque queremos estar unidos a Ele, e não porque queremos ser exaltados entre o resto das pessoas. Que o Senhor nos torne dignos de permanecer na sua presença, como aquele publicano, reconhecendo os nossos pecados, confessando os nossos pecados, em arrependimento por eles, rezando de maneira correta e suplicando a misericórdia de Deus, para que o Senhor realmente nos conceda praticar as boas obras, não em vanglória, não em vaidade, mas em humildade diante de Deus, para que sejamos dignos do reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos.